Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da série Funções do Excel no Mundo Corporativo. E hoje vamos para a nossa segunda aula sobre a função SI. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Corre lá, assiste essa aula e depois retorna para essa, para que você aprenda tudo sobre essa função, que é uma das mais pedidas no mercado de trabalho. Na primeira aula, nós falamos sobre a função SI de forma mais simples, com 2 critérios. Nessa aula de hoje, nós temos 4 critérios. E para utilizar todos esses critérios, nós vamos usar a função SI aninhada ou composta, onde eu coloco uma função SI dentro de outra. Então, olha só, eu tenho aqui alguns produtos e a quantidade de estoque de cada um deles. Se a quantidade de estoque desses produtos for menor ou igual a 5.000, ele vai retornar para mim o nível 1. Se a quantidade de estoque for entre 5.000 e 30.000, ele retorna para mim o nível 2. Se a quantidade de estoque for entre 30.000 e 40.000, ele precisa retornar o nível 3. E se for maior que 40.000, ele precisa retornar o nível 4. Eu coloquei aqui também os operadores que nós utilizamos dentro da função SI. Então, vamos começar a nossa fórmula, que aí vocês vão entender. Então, digita igual, depois digita o SI e dá um tab para abrir a função. No teste lógico, nós vamos comparar a quantidade de estoque. Eu quero que ele retorne para mim esses níveis de acordo com a quantidade de estoque. Então, eu vou falar para ele, se essa quantidade de estoque for menor ou igual a 5.000, ele precisa me retornar, então dou um ponto e vírgula, o nível 1. Então, entre aspas, eu vou digitar o nível 1. Lembrando que todo o texto que está dentro das funções do Excel, ele precisa vir entre aspas, beleza? Senão o Excel dá problema. Então, eu coloquei a nossa primeira condição, que é, se esse valor de estoque for menor ou igual a 5.000, ele vai retornar para mim o nível 1. Beleza? Então, vamos dar um ponto e vírgula e ele pede o valor se falso. Só que eu tenho mais 3 condições, mais 3 critérios. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o se novamente e dar um tab para abrir essa fórmula. E agora, nós vamos colocar a nossa segunda condição, que é do nível 2. Eu quero saber se esse valor for menor ou igual a 30.000, ele vai me retornar, dou um ponto e vírgula, o nível 2. Nível 2, entre aspas. Faltou um zero aqui. Mas, Cássio, a gente não precisa colocar que ele está entre 5 e 30.000. Como que o Excel funciona? Como que essa função SI ela funciona aqui dentro do Excel? Quando eu coloquei aqui a minha primeira condição, que era menor ou igual a 5.000, essa faixa, automaticamente, ele já entende que está sendo utilizada. Então, eu não preciso, na segunda condição, colocar entre 5.000 e 30.000. Ele já entende que, quando eu coloco menor ou igual a 30.000, esse valor está entre 5.000 e 30.000, pois essa faixa, que é 5.000 para baixo, ou menor ou igual a 5.000, já está sendo utilizada. Beleza? Outra dica aqui, pessoal. Quando nós temos vários critérios assim, que nós vamos utilizar mais de uma função SI, o cálculo é o seguinte, se eu tiver 4 critérios, você vai utilizar 3 funções SI. Se eu tiver 5 critérios, você vai utilizar 4 funções SI. Se eu tiver 10 critérios, você utiliza 9 funções SI. Então, é sempre o número de critérios menos 1, beleza? Então, guarda isso aí que vai te ajudar na hora de construir essa fórmula. Então, vamos dar um ponto e vírgula novamente. E agora, vamos novamente colocar outra função SI para que a gente vá para a condição do nível 3. Então, dou um tab, abro a nossa função e seleciono novamente a quantidade de estoque e falo para ele, se for menor ou igual a 40.000, ele precisa me retornar o nível 3. Sempre dentro das aspas, beleza? Então, olha só que legal. Nós temos 4 critérios e já utilizamos 3 fórmulas SI.
então não preciso utilizar mais nenhuma. Então, sempre o nosso último critério, que é acima de 40 mil, ele vem dentro do valor se falso, beleza? Então, você não precisa abrir mais uma fórmula se para colocar esse último critério. Então, eu vou colocar aqui em valor se falso, nível 4, entre aspas. E agora, fecho todos os parênteses. Utilizei 3 funções se, então fecho 3 parênteses, beleza? E agora é só dar um Enter que está feita a nossa fórmula. Agora eu vou puxar aqui para baixo e vamos avaliar se ele colocou o critério correto. Esse valor aqui é menor do que 5 mil, então ele deve ser nível 1 e está correto. Esse valor aqui é maior do que 40 mil, então ele retornou para a gente nível 4, então está correto. Esse valor aqui, 20.186, está entre 5 mil e 30 mil, e ele retornou o nível 2 e está correto, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Eu vou deixar aqui em cima também nos cards toda essa série de funções de Excel no mundo corporativo. Assiste, pois é muito importante para você que está querendo entrar no mercado de trabalho ou subir o seu salário também, beleza? Então é isso, te vejo na próxima semana, muito obrigado e tchau!